Se acalme, que eu É. vou começar falando. A professora Júlia que a gente tem que ficar nervoso, né? Tá bom. Não é? Boa noite a todos e a todas. Gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui nessa live. Então, bem-vindos à 13ª live da Rede Lepel Pará. E nós esperamos que essa live, que essa parte da noite, né, com a professora Júlia, seja uma live muito esclarecedora, de muita aprendizagem, de muitas reflexões e de muitos debates qualificados, tá? Então, para quem já está chegando aqui na sala, aos poucos, quem já está chegando, vai comentando, vai dando um alô para a gente. Caso vocês, ao longo da Você tá falhando. Queiram fazer alguma live, né, poder mediar essa live do professor Ney, feliz com o convite, estou muito também de poder estar participando desse momento. E aí, então, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos para quem está chegando. Eu não sei, de repente tem alguém que está assistindo a primeira live, é a primeira live da Lepel, então a gente precisa dar alguns informes, algumas orientações, fazer alguns esclarecimentos. E aí é o tempo que o pessoal vai chegando. Tá bom? Então, primeiro entender o que é a Lepel, né? Então, a Lepel é uma linha de estudo e pesquisa. Ela é ligada à rede Lepel Nacional, que tem a sede em Salvador, na Bahia, a Castanhal, e nós temos o núcleo, o EPA, tá? E aí os da surgiram consequências desse novo movimento para nós, de fazer as lives para discutir surgindo nesse período de pandemia, né? Então, com isso, nós realizamos até o presente momento, essa é a 13ª live, né? Contando com as lives da Rede Lepel e com as lives do Círculo Marx, que é organizado. O contato eletrônico está me dizendo que está travando aqui. Vocês estão conseguindo, hein? Agora sim, mas está travando. Nesse período, nós tivemos aí 13 lives, certo? Dessas lives, a nossa primeira live foi sobre as implicações do ensino remoto no trabalho do professor. Então, era um momento que muitos de nós estávamos passando por esse momento de transição, né?
Então, foi preciso discutir naquele momento, a nossa primeira live foi em maio, dia 22 de maio, depois nós discutimos a pandemia do coronavírus, o impacto disso para os professores do mundo fitness. Nós também discutimos gênero e educação física, depois nós discutimos sobre diversidade sexual, esporte e educação física. Em seguida, em julho, nós discutimos o papel das políticas públicas de esporte e lazer, depois o movimento estudantil. A última live que nós tivemos foi sobre a DCNs da educação física e a formação integrada, né? E hoje nós estamos finalizando meio que esse primeiro ciclo, né, de debates com a temática de hoje, políticas curriculares na educação básica. E aí nós temos a honra de ter a participação do professor Ney França e da professora Júlia Malanchen. Falei certo, né, professora? Júlia Malanchen, tá? Então, para que vocês, quem não conseguiu assistir as lives anteriores e quiser ter acesso a essas lives, então vai lá no YouTube, né? Vem aqui no YouTube, se inscreve no canal da Lepel, marca lá o sininho para você ficar sendo sempre avisado quando tiver publicações novas, vídeos novos ou lives novas, que você possa estar sendo sempre informado e avisado, tá certo? E aí, enquanto o pessoal ainda está chegando, eu tenho alguns informes para dar para vocês. Como a gente está num momento aí de retorno das atividades presenciais, né, algumas atividades já estão retornando, os professores estão na modalidade híbrida, então nós teremos, a partir de hoje, uma redução nessa periodicidade das nossas lives da Lepel. Nós estávamos fazendo basicamente de 15 em 15 dias, e provavelmente nós vamos cair para uma média aí de uma live por mês, pelo menos, né? E, além disso, fiquem antenados que, em breve, nós também teremos o lançamento do livro da Lepel, da rede Lepel Pará, né, que vai trazendo justamente o resultado das produções dos nossos pesquisadores, dos nossos professores sobre políticas públicas, sobre produção do conhecimento, sobre organização do trabalho pedagógico, tá certo? Então, a gente já vai encaminhando para fazer as orientações da dinâmica da nossa live. Então, cada debatedor terá o tempo de 15 minutos, né, para fazer a sua fala. E, como eu já disse, as pessoas que estão presentes, que estão aqui nos assistindo, podem e devem interagir com os debatedores, então fiquem à vontade, ou para fazer reflexões no chat, ou para fazer perguntas. Só não esqueçam que, se vocês forem fazer pergunta, escrevam primeiro em caixa alta pergunta, e aí você faz a pergunta e diz para quem é que você quer perguntar, né? A nossa equipe, que está aqui pelos bastidores, estará fazendo essa seleção das perguntas para eu, daqui a pouco, no final, poder fazê-las aos debatedores, tá bom? Então, para nossa live, como eu já disse, nós temos essas duas referências aí na educação física, professora Júlia Malanchen, que é doutora em educação escolar, professor Ney França, que é mestre em educação. Daqui a pouco eles vão poder se apresentar com mais calma, né? Então, já desejo um bom debate, uma boa live para todos nós, e dizer que esse debate ele é de extrema, acho que ela é muito pertinente, e a professora Júlia vai trazer algumas reflexões sobre a contrarreforma do currículo especificamente direcionado para a educação física. E aí a gente diz que é necessário esse debate
esclarecimento com relação a fazer a sua fala, se apresentar. Só ligue seu microfone. Ligou o microfone? Liguei. Estão me ouvindo bem? Tá joia. Então vamos lá, né? Primeiro quero dar boa noite para todos que estão aqui participando da live, para quem vai estar mediando, a professora Natália, para o Ney, que vai estar aqui discutindo as questões comigo. Agradecer o convite feito via Lepel pelo professor Marcelo, e então trazer um pouquinho, né, um resumo das discussões que nós procuramos fazer em relação à BNCC, desde a aprovação dela em 2017 para educação infantil e anos iniciais, e na sequência, em 2018, para o ensino médio, né. São questões importantes que não podemos deixar de pensar, de debater e de elaborar realmente o pensamento crítico a partir disso, para que não passe em branco, né, uma elaboração de uma BNCC que foi imposta, né, porque ela é diferente do PCN de 1997, 1998, que ficou como parâmetro. A BNCC veio como um documento normativo e obrigatório. Então, como a gente tem 15 minutos, eu quero fazer uma síntese para vocês, colocando os principais elementos da BNCC e aí colocando os contrapontos da pedagogia histórico-crítica, tá? Então, a primeira questão que eu já falei, BNCC, diferente do PCNs na década de 90 do passado, ela é um documento, então, normativo, é um documento obrigatório. Municípios, redes estaduais, redes municipais precisam reformular seus currículos, se adequando a questões das competências e dos conteúdos como são colocados ali por código e tudo mais. Tá? Num primeiro momento, a nossa preocupação sempre foi de que uma BNCC, quer dizer, uma base nacional, num primeiro momento, ela estava atingindo, em média, mais de 2 milhões de estudantes, envolvendo escolas particulares e públicas, e mais de 180 mil escolas. Então, a abrangência de uma base, por isso a importância da gente discutir os interesses e ideologias que perpassam a elaboração e a implementação dela. Agora, na sequência, com a aprovação também da diretriz nacional para os cursos de licenciatura, esse número já aumenta, né, porque aqui a gente está contando educação básica, ensino médio, ensino fundamental e educação infantil. Mas agora, nos últimos tempos, agora não estou lembrando mais a data, a gente está tão assim, né, com a coisa do remoto, que eu até estou meio perdida nas datas, mas foi aprovado, né, recentemente, a diretriz, então, para os cursos de licenciatura realizarem as suas reformulações também de PPPs a partir da BNCC, né, e, portanto, da pedagogia das competências. É importante a gente entender também que isso não é algo que aconteceu agora, né, 2017, 2018. Voltando um pouquinho no tempo, isso começou a partir de 2011, 2012, ainda no governo Dilma, com a questão da criação de uma discussão nacional em relação à construção de um currículo nacional. E isso já aparecia nas metas do Plano Nacional de 2014, a 2024, tem alguns elementos já lá desde a LDB de 96, então já tem uma discussão posta aí. Né? E a gente sabe que essas reformulações, né, tanto a reforma do Estado como a reforma da educação no Brasil, que faz parte aí da América Latina, então, né, países periféricos ou países em desenvolvimento, estava sempre recebendo orientações de organismos internacionais. E os principais são o Banco Mundial e a Unesco.
o Banco Mundial, porque articula a questão do financiamento para esses países a partir da adoção de algumas orientações que o banco recomenda através dos seus intelectuais orgânicos, e a Unesco organizando a questão da formação continuada, né, como uma intelectual no campo da formação mesmo, de professores, de curso e tudo mais. Tá? Mas numa primeira versão da BNCC, ela não apareceu com pedagogia das competências. Ela trazia lá os objetivos de aprendizagem, trazia outros elementos, mas não exatamente a questão da pedagogia das competências. Saiu uma primeira versão em 2000 agora estou com dúvida aqui, se foi em 2015 ou 2016. Acho que foi 2015. Aí tivemos segunda versão. Na segunda versão já aparecia a pedagogia das competências. Foi em 2017, aí já com o governo golpista do Temer, né, e com uma nova equipe dentro do MEC encaminhando essas questões. Aí a gente observou de forma muito, muito clara, desde a primeira versão, a influência de setores privados no patrocínio, na organização de congressos, de eventos, de discussões em relação a essa base nacional. E a gente vê ali, principalmente, a Fundação Lehman, né, dando uma direção, liderando esses grupos, então, de grandes empresas nacionais e multinacionais, fazendo parte de todos pela educação. Tá? Então, por aí a gente já vai observando como que foi gestada essa BNCC, quer dizer, envolvendo grupos privados, envolvendo um grupo que tem interesses, né, na formação de um determinado tipo de ser humano e direcionando de forma muito, então, clara a questão da própria concepção que está dentro da BNCC, que é a concepção da pedagogia de competências, das competências, tá? Uma coisa que a gente também observa é que os próprios conselhos, né, a própria parte do sistema público, né, do setor público, a própria organização do MEC, o Conselho Nacional de Educação, CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, a UNDIME, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, mesmo esses órgãos que participam do setor público, que representam o setor público, eles têm representantes do setor privado. Muitos são nomeados dentro do Conselho da Educação, do Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Os próprios secretários de Educação, né, muitas vezes representam alguns interesses aí do setor privado. Então, o que a gente observa enquanto intencionalidades que perpassam de forma muito clara a elaboração da BNCC, né? O interesse em direcionar de forma muito, muito intencional, né, muito clara, a formação das novas gerações, né, dos novos trabalhadores, da juventude, de uma forma bastante despolitizada, porque a pedagogia das competências, se a gente for buscar a leitura, né, desde Renault e outros autores que acabam influenciando depois aqui no Brasil a questão da compreensão de competências, a gente observa um foco muito grande na retirada de conteúdos, na retirada de conhecimentos clássicos ou de conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos de forma mais ampla, que realmente contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico do ser humano, por uma competência, que é, na verdade, uma ação, que é, na verdade, um comportamento que você quer desenvolver no indivíduo. Então, os grandes defensores de competências e habilidades, ou de trabalho por competências, no final, eles acabam sendo bastante pragmáticos, porque acabam enfatizando, então, aquilo que o indivíduo já vai usar no seu cotidiano, aquilo que é importante o indivíduo dominar para saber fazer no seu cotidiano, entendeu? O saber fazer, e não saber fazer articulado com o saber pensar. E isso, depois o Ney pode falar de forma muito mais, né, aprofundada na questão da educação física, como que foi analisado isso, mas todos os professores que eu tenho conversado, na área das ciências biológicas, na área da educação infantil,
na área da matemática, da história da geografia, todos têm deixado muito claro a retirada de conteúdos importantes, né, dessas disciplinas, e o foco muito, então, na formação de um comportamento, né, no desenvolvimento de uma ação dos indivíduos. E isso, então, mostra muito para a gente a ideologia, né, que perpassa a elaboração, então, de um documento nacional para a formação desse grande número de pessoas que acabam envolvendo o ensino público, também o ensino privado, mas a gente sabe que é o ensino público que acaba ficando muito refém desse documento nacional, pelas próprias condições das escolas públicas, serem obrigadas, de alguma forma, a seguir, muitas vezes, rigidamente, ou pela própria condição do aluno mesmo, né, que já vem com alguma precarização da sua casa, e chegando na escola, a única coisa que ele vai receber é esse conhecimento, que não é um conhecimento, na verdade, né, é uma competência, uma habilidade que ele tem que desenvolver. Tá? O que a gente observa, então, é que o foco é muito no saber fazer, né, formar, então, com habilidades e competências para adaptar-se a mudanças efêmeras da nossa sociedade, e vem com aquele discurso que já há muito tempo perpassa documentos nacionais e recebem orientações de organismos internacionais. O empreendedorismo, a questão da flexibilidade, do adaptativo, do criativo, do eficiente, do dinâmico, do competente, da meritocracia, quer dizer, uma racionalidade instrumental, tecnicista, que vem com uma nova roupagem da pedagogia das competências, mas que no final forma aí um currículo homogêneo e prescritivo, né, que não enfatiza a questão do pensamento crítico, desenvolvimento do pensamento crítico. Acaba sendo, então, uma união de ideias pragmáticas, utilitárias, relativistas, tecnicistas, né, nessa nova roupagem da pedagogia das competências. Uma outra coisa que nós observamos numa primeira análise, e que está, de certa forma, se concretizando com essa diretriz que foi aprovada para a reforma das licenciaturas, é assim, que se fecha um círculo, na verdade. A grande intenção sempre foi essa, né? Elaborar um documento que fechasse a formação no nosso país, né? Pensando nós que estamos falando do nosso país, mas que isso acaba acontecendo nos outros países da América Latina e do Caribe, envolvendo a gente aqui, mas também em outros países periféricos aí de outros continentes, tá? Então, que ciclo que eles acabam fechando? Porque a BNCC, então, ela acaba formando aí as novas gerações. No primeiro momento, educação básica, e agora já tem em previsão uma reforma do ensino superior, tá? Nas licenciaturas do ensino superior. Junto com isso, então, a gente vai estar, além de estar formando a juventude, a gente também vai estar formando os novos professores, a partir da BNCC. Essa é a intenção, pelo menos, né? Contamos aí com a luta de classes e com a dialética lá na sala de aula daquele professor que já tem uma formação crítica e que não vai fazer uma formação totalmente esvaziada dos seus alunos. A própria avaliação, né, Enem e outras provas que são feitas aí para a educação básica, acabam sendo amarradas a partir da BNCC, dos conteúdos, das competências que elas estão previstas. Uma futura organização de avaliação de professores, que já foi discutida em algum momento, que a gente já sabe que se foi lançada a ideia, em algum momento isso vai ser retomado, também vai ser a partir disso. A própria, né, a mercantilização mais rápida, né, o lucro mais rápido dos empresários da educação, através da confecção de provas, de apostilas, de livros, de seminários, de consultorias, de kits pedagógicos mesmo, a partir da BNCC, também. Então, a gente observa aí um ciclo fechado, né? Um currículo nacional que forma desde a educação infantil até o ensino médio e também forma professores no ensino superior, quer dizer, um controle total do sistema em termos de formação, então, dos indivíduos, tá? Esse é um olhar que a gente tem em termos de análise, que é um círculo mesmo se fechando de controle, com pretensões privatistas, fazendo essas tensões aí, o controle sobre a prática dos professores, que é muito mais fácil fazer o controle
a partir da prática dos professores, a partir daqueles conteúdos, daqueles códigos, até um sistema, né, para você jogar os conteúdos lá no sistema, a própria avaliação, que muitos municípios acabam muitas vezes criando até daí uma avaliação padrão, né, e o próprio controle a partir da produção de materiais didáticos, tá? Então, qual que é o contraponto da pedagogia histórico-crítica, para ir, né, finalizando a minha fala, para não ultrapassar muito tempo aí para o Ney também fazer a exposição dele a partir da educação física. Bem, a pedagogia histórico-crítica, primeiramente, ela, né, vamos dizer assim, o cerne, né, da pedagogia histórico-crítica é a defesa de que a escola é um espaço para que o indivíduo acesse um conhecimento que ele não consegue acessar no cotidiano, no seu dia a dia, com os seus familiares, com seus colegas. Então, a escola é para trabalhar para além do utilitarismo, é para trabalhar para além do pragmatismo, é para trabalhar para além do cotidiano mesmo de cada indivíduo, né? É para acrescentar, é para enriquecer as análises desse indivíduo e também provocar a própria formação do pensamento crítico. E, então, o conhecimento clássico, ou saber objetivo, ou conhecimento, né, filosófico, artístico e científico na sua forma mais desenvolvida, é a grande defesa da pedagogia histórico-crítica. E isso tudo é diferente de trabalhar por competências e habilidades, que acaba focando no utilitário, no cotidiano, no pragmático, aquilo que o indivíduo precisa saber para realizar uma ação, para realizar uma atividade, para ser eficiente, para ser competente. Enfim, a formação do indivíduo pela BNCC, pela pedagogia das competências, acaba sendo uma formação que vai muito na linha dos projetos que têm sido discutidos nos últimos tempos no nosso país. Escola sem partido, educação domiciliar, educação à distância, o próprio o programa Residência Pedagógica, militarização das escolas, a reforma do ensino médio, a própria reforma que já aconteceu com a gente, da Previdência, a reforma trabalhista. Então, quer dizer, são questões que já foram avançando para cima dos direitos da trabalhadora, por já faltar, né, uma organização coletiva, um conhecimento mais elaborado para ter essa postura crítica, e que vai se aprofundar com uma formação, então, mais esvaziada ainda a partir desse novo documento. Quer dizer, acaba sendo formado um indivíduo adaptável, alienado, obediente, despolitizado, e é exatamente o contrário do que a pedagogia histórico-crítica defende de formação do ser humano. A gente defende a formação, então, do indivíduo politizado, crítico, que domine o conhecimento, que saiba o fazer, mas que saiba o pensar a partir daquele fazer, que é a união, né, do manual e do intelectual, a própria politecnia. A questão da formação emancipadora, para a gente pensar numa outra sociedade, diferente dessa que a gente vive, dividida em classes e com tanta injustiça, com tanta desigualdade, e isso só se aprofundando, tá? Então, o pensamento da pedagogia histórico-crítica, para além dessa formação pelos conteúdos, é uma formação pelos conteúdos clássicos para uma formação emancipadora, para uma formação política e humanizadora. Então, é muito diferente do que a teoria das competências acaba defendendo. Uma outra questão que a gente observa é que com a questão da pedagogia das competências, não se discute isso que a gente tem discutido e que a gente sempre discutiu enquanto pedagogia histórico-crítica, que é a questão de que existe, né, classes e que essas classes estão numa constante tensão e que para uma classe, né, sair do domínio da outra, ela precisa do domínio desses conhecimentos, né? É uma questão de luta, de resistência, de emancipação, de humanização. E a discussão que perpassa a BNCC é uma discussão extremamente técnica, né? Extremamente
de uma racionalidade assim, instrumental, bastante esvaziadora, então, de uma formação de pensamento mais elaborado e, consequentemente, mais crítico. Tá? Então, fechando a minha fala aqui, a nossa postura enquanto pedagogia histórico-crítica, enquanto objetivos de pensar um currículo, enquanto objetivos de pensar um currículo nacional, inclusive, isso ser pensado a partir de uma teoria que realmente atenda os interesses da classe trabalhadora e não os interesses de grupos privatistas, de grupos que têm por intenção, além de lucrar de forma imediata com produção de materiais, com produção de kits pedagógicos, de consultorias, também tem a intenção na formação das novas gerações. E essa formação, mais no sentido de deformação, né, pensando os nossos interesses enquanto classe trabalhadora, porque é uma formação que esvazia de conteúdos mais elaborados, de conhecimentos objetivos e sistematizados, e, consequentemente, não contribui de nenhuma forma para a elaboração do pensamento crítico. Então, as pessoas às vezes falam, mas isso depois também eu posso complementar nas questões, né, se alguém fizer alguma questão, como que a gente pode resistir a isso? Ela já foi aprovada, né, a gente teve debates, congressos, já tivemos documentos, enfim, foi, né, feito todo o que foi possível fazer nesse processo de ataques que nós temos sofrido nos últimos anos, e ela foi aprovada. Mas, no final, a BNCC ser implementado ou não na sala de aula, nos planejamentos e na formação dos novos indivíduos depende muito da formação do professor, da concepção que o professor tem. Então, se o professor, ele realmente tem uma concepção aprofundada, uma concepção definida, com fundamentos sólidos, teóricos, pensando na classe trabalhadora, ele não vai esvaziar a sua prática, ele não vai esvaziar o seu planejamento para simplesmente seguir uma BNCC. Né? Então, o grande, né, o grande representante nosso agora para resistir é o professor, que tem essa formação, que tem essa concepção teórica e que tem esse pensamento, então, de luta, envolvimento e resistência, pensando na sua classe, né? Que a nossa categoria de professores faz parte da classe trabalhadora. Então, nesse momento, quando a gente faz esse debate, quando a gente faz processo de formação, quando nós trabalhamos lá em cursos de extensão ou em salas de aula com os nossos alunos, a nossa insistência, a nossa reafirmação a todo momento de que um currículo que nós defendemos, enquanto pedagogia histórico-crítica, enquanto marxistas, enquanto materialistas histórico-dialéticos, é totalmente o oposto desse que está posto na BNCC. E, nesse momento, para além de tudo isso que nós fazemos de resistência, de debate, de escrever, de fazer a crítica a esses documentos, o professor lá na sala de aula também pode fazer a sua parte, não esvaziando a sua prática. Então, eu passei para o professor Marcelo um texto também que foi elaborado aí, por mim, pela professora Silvia, fazendo uma análise, né, daí mais aprofundada, tem 20 páginas e tal, e quem tiver interesse pode pegar aí, né, eu não sei como que o grupo acaba socializando, mas tem mais coisas para além do que eu falei aqui, né, que eu tentei fazer uma síntese, que eu acho que eu já passei, inclusive, e agradeço, então, o convite do LEPEL, viu, professor Marcelo, e fico aberta aí para as questões de debate depois da fala do professor Ney. Muito obrigada e desculpa os minutos que eu passei. Tudo bem, professora, não se preocupe, né? Então, depois dessa aula aí com a professora Júlia, de forma muito esclarecedora, né, e nos faz refletir muito sobre a questão do currículo, né, dessa política atual que está posta aí com relação aos currículos da educação básica, e nos faz refletir sobre a necessidade da gente se apropriar desse material e fazer também as nossas reflexões, e como eu falei no início, né, enxergar o currículo de maneira ingênua e dizer que ele é só um conjunto de disciplinas,
é uma forma muito equivocada, né? Então, na fala da professora Júlia, nós conseguimos compreender claramente isso, né? Que há por trás disso atender a interesses que, infelizmente, não vêm para atender ao interesse da classe trabalhadora, né? Mas para atender a classe que domina aí o capital, né? A classe dominante, e que vem para formar indivíduos para se adequar a esse formato de sociedade, né? E pensar também concepções de mundo, como ela falou, né? Formar pessoas alienadas, né? Flexíveis, né? Automáticas, de repente, para o trabalho. E aí, antes da gente avançar para o debate do professor Ney, com a fala do professor Ney, que vai complementar a fala da professora Júlia, que ele já vem falar especificamente da organização curricular para a educação física, né, e qual é o impacto dessas contrarreformas, dessas políticas para a educação física escolar. Então, o professor Ney vai falar especificamente sobre isso. Mas antes, eu gostaria de saudar a participação da EBEM, que se faz aqui presente, né, Associação Brasileira de Educadores Marxistas, saudar os nossos companheiros da LEPEL, que estão por aqui, o André, a professora Josilene Mota, a professora Érica, o professor Robson Bastos, o Renan, enfim, também saudar os alunos da SMAC, que eu já vi por aqui pelos comentários, Alain, Andressa Pojo, né, que são alunos da SMAC, que inclusive, viu, professora, no curso da SMAC nós temos uma disciplina que é Conhecimento e Organização Curricular, que é justamente ministrada pela professora Érica Ferreira, que está aqui com os alunos dela, trouxe eles para participar desse debate. Então, é um debate que vai contribuir muito com a formação dos acadêmicos da SMAC, né? Eu sou de lá, dessa faculdade também, e aí gostaria de fazer esse registro, tá bom? Então, agora dar continuidade com o professor Ney. Fique à vontade, professor. Olá, me escutam bem? Ok, Natália? Tranquilo? Bom, uma boa noite já. Isso. Uma boa noite, então, né, para toda essa gente bonita que está por aí, da LEPEL, da SMAC, né, e, enfim, outras pessoas também que, porventura, estejam assistindo. Meu boa noite, né? Espero que a gente possa estar bem aí, né, ter estado bem e continuar bem, diante das dificuldades que a gente está vivendo, né, que a gente não precisa falar muito dela, né, que é essa questão da pandemia e que está afetando realmente assim muito profundamente, né, em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Bom, agradecer, né, o convite aí da LEPEL. Eu também faço parte da LEPEL, né, agora estamos constituídos em rede, né, então eu fiquei no núcleo UFPA, Belém, né, temos lá o pessoal da UEPA também, da estadual, né, aqui do Pará, e também o núcleo lá da Federal, que fica lá em Castanhal, né, que também tem o curso de Educação Física. Sou professor da rede estadual de educação, né, da SEDUC, aqui do Pará. Atualmente estou tanto no ensino no fundamental, né, quanto também no ensino médio. Voltei, né, na verdade, estava de licença. E sou professor também da faculdade da SMAC, né, que tem o curso de Educação Física, e a gente tem a possibilidade lá de também trabalhar com a formação de professores, né, e um curso de licenciatura lá da SMAC, em Educação Física. Bom, eu quero tentar entrar logo, né, em função do tempo que a gente tem, que é curto, nas questões relacionadas às reformas, né, que a Educação Física sofreu, as duas principais, né, nos últimos anos. A primeira delas, né, foi a reforma do ensino médio, que teve uma polêmica muito grande em torno, né, da possibilidade, inclusive, de ela deixar de ser, de estar, né, como uma disciplina como as outras, né, no currículo, e teve idas e vindas, né, e até que ela
ficou, né, acabou ficando, assim como também a própria filosofia, a sociologia, né, a arte também, né, e acabaram ficando. Só que, vou falar bem rapidinho dela, né, porque ela vai ter ainda, na verdade, um desdobramento, né, que vai ser essa organização curricular para o ensino médio, que ainda não foi concluída, como o fundamental já tem, né, o ensino fundamental. E aí na lei, né, na lei, vou pegar aqui o númerozinho dela, na lei 13.415, que é de 2017, né, que é a lei que altera a LDB, que ficou conhecida como reforma do ensino médio. E aí lá no artigo 3º da lei, né, no parágrafo 2º, diz o seguinte, né, a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente, e aí é muito interessante a gente ir discutindo, né, essa questão, estudos e práticas da educação física, arte, sociologia e filosofia, né. Como eu falei, a gente tem nessa reforma do ensino médio, né, na lei, no parágrafo que eu acabei de ler, teve todo um processo, né, de idas e vindas. Então a educação física, assim como arte, sociologia e filosofia, ficaram ameaçadas de não compor, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, obrigatoriamente o currículo, né, do ensino médio, tendo em vista que, no geral, a reforma do ensino médio ela tem a atender a esses preceitos que a professora Júlia acabou de colocar, né, no sentido daquilo que a professora Lígia Martins coloca como que a educação vem atendendo, na verdade, a princípios, uma lógica de empregabilidade, né, de um mercado, de empregabilidade em um mercado de trabalho, né? E aí a ideia e o ensino médio ele é muito polêmico já há muito tempo, né, nesse sentido, numa certa, vamos dizer assim, um vai e vem, né, no sentido de que o ensino médio seria uma etapa de ensino de preparação para o mercado de trabalho, ou uma outra ideia de que ele é uma etapa, né, um nível, uma fase em que os jovens, né, deverão estudar e se preparar para entrar na universidade e enfim, né, poder ter como conhecimentos, né, necessariamente que não sejam para esse mercado de trabalho. Bom, e aí a educação física, ela acaba, assim como sociologia, assim como filosofia e arte, acaba ficando, vamos dizer assim, secundarizada em função de disciplinas como a língua portuguesa, né, matemática, né, e algumas outras disciplinas ligadas à ciência da natureza, como química, física, enfim. Essa condição, né, que é uma condição que a educação física tem e teve historicamente, né, inicialmente até a década de 60, 70, 80, a gente tinha a educação física sendo entendida praticamente como uma atividade, não como uma disciplina. E isso tem uma repercussão muito, muito séria, muito grave e profunda no que diz respeito ao conhecimento que trata a educação física, né? E aí a gente pega esse gancho já para ir discutindo essa questão do currículo. Porque quando a gente fala em currículo, e aí tem uma gama de autores, né, desde os mais clássicos lá, né, numa linha pós-moderna, mais clássicos, até os mais contemporâneos, né, tratando essa ideia do currículo como a organização dos conhecimentos que devem ser tratados, né, transmitidos, desenvolvidos, né, junto ou para os alunos, né. Então, é importante, né, a gente pensar nisso, porque ao considerar a educação física como uma atividade ou como uma disciplina, entre aspas, menos importante, né, a gente acaba também, em grande medida, tendo um impacto grande, tem um impacto importante no currículo, no conhecimento que vai ser desenvolvido, né? Porque se a educação física ela é secundarizada e tratada como
uma atividade, evidentemente que os conhecimentos, falar, né, até nessa ideia de saberes, né, vão ser também afetados. Né? Então, acho que esse é um ponto importante que tem um impacto muito grande na educação física. E aí, fazer uma relação disso também com o segundo ponto, né, muito importante também, e talvez mais importante, que aí a gente vai ter como referência, aí, que é a questão da Base Nacional Comum Curricular. Né? E aí eu fiz até cheguei a fazer uns pontos, mas a professora Júlia já abordou eles quando ela tratou da questão da BNCC de forma mais geral. Então, o que a gente tem na BNCC de forma mais geral? A gente vai ter que ela é pautada, e logo no primeiro parágrafo, quando eles começam a discutir o aporte teórico, enfim, né, o primeiro parágrafo traz lá em letras destacadas, né, que essa Base Nacional Comum Curricular está baseada justamente na ideia das competências, né? E, inclusive, no texto lá aparece bem destacado. E que essa ideia, ela vem referenciada pelo aquilo que a professora Júlia também colocou, que vem de orientações de dos organismos internacionais, né, multilaterais, como a gente queira chamar, como o OCDE, a própria Unesco, né, e outros, né, que vem colocando essas orientações já há algum tempo. Né? E aí, essa referência das competências, né, lá na BNCC, no documento da BNCC, que é mais geral, tem um impacto grande. E aí, nesse ano, mais especificamente, no ano passado não, mas nesse ano, né, como professor da educação básica, a gente teve esse ano foi um ano em que houve uma organização da Secretaria Estadual aqui, né, do Pará, no sentido de elaborar um documento baseado na BNCC que orienta e até em grande medida determina, na verdade, como é que devem ser, quais serão os procedimentos e quais são como eles falam, né, os saberes, né, que devem ser ensinados nesse nível de ensino, no ensino fundamental, né? Para o ensino médio ainda não, mas para o ensino fundamental sim. E aí eles chamaram isso de documento curricular da rede estadual do estado do Pará, né? Um documento grande, tem mais de 500 laudas, e ele fala da educação infantil, fala do ensino fundamental, de séries iniciais e séries finais. E aí eu quero destacar nesse documento, né, baseado na BNCC, eles organizaram da seguinte maneira. Eles elaboraram 4 eixos, né, que eles chamam de 4 eixos estruturantes, nos quais todo o conjunto de habilidades, né, devem ser desenvolvidos, dos objetivos de aprendizagem e das habilidades que devem ser alcançadas pelos alunos, né, devem ser aprendidas pelos alunos. E aí os eixos são os seguintes, né? O primeiro eixo, que é o espaço e tempo e suas transformações. O segundo eixo, que é a linguagem e suas formas comunicativas. O terceiro eixo, valores relacionados à vida cultural. E o quarto eixo, que é cultura e identidade. Cada um desses eixos tem relação, ou guarda relação, com as 10 competências que devem ser desenvolvidas pela educação física, que constam na Base Nacional Comum Curricular. Né? E aí, quando eles falam, por exemplo, da questão dos valores da vida cultural, né? Só para pegar um exemplo, que a gente não vai ter muito tempo aqui para desenvolvê-los, eles estão falando, por exemplo, da questão de podermos formar cidadãos, né? Essa palavra que é usada, né? A ideia da cidadania, ou seja, formar pessoas que sejam cumpridoras dos seus deveres, né? E às quais sejam garantidos direitos, embora esses direitos muitas vezes não sejam concedidos, ou não são concedidos há muito tempo, né? Hoje à tarde nós estava assistindo ao lançamento da frente parlamentar, né, em favor da educação no Estado,
na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Pará, e o relato de professores que são das cidades do interior, né, são os mais vamos dizer assim, chocantes possível, né, de escolas que, às vezes, não tem sequer um banheiro adequado, né, para que, enfim, possa ser utilizado para as necessidades. Que dirá condições de álcool em gel, sabão, de água, né? Muitas das escolas que a gente tem aqui, que são bem no interior mesmo, né, fora das sedes das cidades, né, muitas vezes não tem sequer uma lousa, cadeiras adequadas para as crianças. Então, essa ideia de direitos e deveres, não sei se a ideia no documento aqui, isso venha a ser garantido, né, porque até hoje não foi, e essa educação acaba acontecendo, né, dessa forma. Nós temos também, nesse sentido, essa ausência, então, portanto, dessa cidadania, né, porque ao mesmo tempo em que se cobra o exercício, né, dos deveres, né, não se tem a garantia de direitos, mas independente disso, esse eixo, né, esse eixo estruturante, que se subdivide em outros, que eles chamam de sub-eixos, que dão origem aos objetivos de aprendizagem e às habilidades que devem ser desenvolvidas pelos professores. E aí, nesse sentido, eu quero destacar que, por exemplo, né, quando eu tive acesso ao documento para organizar, né, o plano da disciplina, né, anual, e semestral e anual, como lá na escola se exigiu, né, a gente vê os conteúdos, não, as habilidades já estão lá, né, o que a gente precisaria fazer, né, como a gente fez, na verdade, teve que elaborar um documento que tivesse isso, era praticamente apenas, como é que eu posso dizer, elaborar quais os procedimentos, né, quais as sequências que a gente deveria, quais os recursos que a gente poderia utilizar para desenvolver aquelas habilidades. A gente não teve a possibilidade, a gente não tem a possibilidade nesse sentido de discutir com o professor e discutir se realmente aquelas habilidades são as mais adequadas, né, para aquela faixa de idade, de ensino, né, se a escola oferece realmente condições, né, para que se desenvolvam essa determinada habilidade ou essas habilidades que estão lá. E aí os conteúdos que aí são sugeridos por esse documento curricular, aqui que é baseado na BNCC, são jogos, lutas, danças, esporte e ginástica, né? Que aí é um pouquinho diferente do que a Base Nacional coloca, né? E ela acrescenta, além desses, atividades, se eu não me engano, de aventura, né? Esportivas de aventura, acho que é isso, esse o nome. Que são chamadas de unidades didáticas, né? Elas não são chamadas na BNCC, na Base Nacional Curricular, de conteúdo, são unidades temáticas, né? Aliás, a palavra conteúdo lá na BNCC, pelo menos na educação física, né? E é o que ocorre na grande maioria das outras disciplinas, a denominação conteúdo, na verdade, ela é retirada, né? Ela é ausente. E aí se chama, na educação física, lá de unidades temáticas. No documento curricular aqui do Estado, ainda aparece a palavra conteúdos, né? Porém, essa ideia de conteúdo, ela fica totalmente secundarizada em função de adquirir essas habilidades, né? Que aí... E aí você vê muitas vezes a repetição, né? A gente tem lá do primeiro ao terceiro ano, que é os objetivos, em relação aos objetivos de aprendizagem, você vê às vezes o mesmo conteúdo repetido 2, 3 vezes, né? A indicação de conteúdo, né? Do que seria o conteúdo. Então, jogos populares, por exemplo, ginástica, as próprias danças, né?
E aí você tem aquilo que, nesse sentido, aquilo que o professor Milton Duarte chama de esvaziamento, né? Esvaziamento do conteúdo, esvaziamento do próprio trabalho pedagógico, né? E, consequentemente, o esvaziamento da própria escola, né? Da função social da escola, que é transmitir o conhecimento sistematizado. E esse conhecimento sistematizado, ele é transmitido justamente por meio dos conteúdos, né? Essa relação, né, que ocorre, esse processo, na verdade, que ocorre desse esvaziamento, né, ele, obviamente, é intencional, né? A gente tem, nessa relação com a educação física, né, uma possibilidade de superação, ou pelo menos um norte, né, que aponta para uma superação disso. E aí a gente tem duas referências nesse sentido, que visam, ou que têm o objetivo de se contrapor a esse esvaziamento, né? Primeiro, e a gente aprendeu, eu lembro do meu período, né, mais de estudos, né, que de trabalho na faculdade, quando a gente começa a ter contato com isso, que é a abordagem crítico-superadora, né, proposta lá pela professora Celita Farel e outros autores, né, num coletivo de autores, num livro denominado, isso está expresso foi expresso num livro chamado Metodologia do Ensino da Educação Física. E lá, nesse livro, né, eles fazem um apontamento, eles fazem várias considerações sobre essa ideia de currículo. E lá eles apontam, né, a necessidade de uma alteração, né, de uma modificação do que seria o currículo, né, a necessidade de se mudar o currículo. Não só do que ensinar, né, dos conteúdos, mas também da própria organização curricular, né? E aí eles apontam a necessidade de se ampliar, né, de um currículo que seja ampliado, baseados na ideia ou na concepção vygotskiana, né, ainda lá, embora isso tenha sido se desenvolvido mais, e mas principalmente, né, na abordagem, ou na perspectiva da ideia de uma proposta, né, que foi elaborada lá na década de 80, né, que vem sendo desenvolvida, que é a pedagogia histórico-crítica, né, que tem seus fundamentos lá na teoria histórico-cultural, no materialismo histórico-dialético, né, e numa concepção de currículo que entende essa atividade, né, que entende o currículo como uma atividade nuclear da escola, aquilo que é principal na escola. Bom, nessa perspectiva da abordagem crítico-superadora, vão aparecer algumas coisas que são, na verdade três não, mas algumas coisas que são importantes da gente, primeiro, o entendimento de que o que a educação física vai tratar na escola, no currículo, é justamente aquilo que eles denominaram de cultura corporal, né? Tanto a proposta da BNCC, o documento da BNCC nacional, ele aponta a ideia, né, da cultura corporal de movimento, isso de maneira geral, que é diferente da ideia de cultura corporal, tá? Pelo tempo aqui, depois nas perguntas a gente pode aprofundar um pouquinho essas diferenças aí. A necessidade do conhecimento científico, a necessidade do conhecimento sistematizado como um elemento essencial de ser desenvolvido pela educação na escola, pela educação física, né, com os conteúdos de educação física. Essa cultura corporal trata, evidentemente, dos temas que são a ginástica, o jogo, a dança, as lutas, né, e o esporte. E aí, essa proposta, ela, que surge, né, na abordagem crítico-superadora, ela vem no sentido de garantir, né, ou no sentido de propor a garantia de que o currículo, na verdade, ele atenda às necessidades da classe trabalhadora. E aí isso vai na direção daquilo que a
professora Júlia colocou lá no finalzinho da fala dela, né? Um currículo que seja que supere a ideia da Base Nacional Comum Curricular precisa necessariamente ser um currículo que atenda às necessidades da classe trabalhadora, porque, como nós vimos, e a professora Júlia muito bem falou, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem para atender, na verdade, interesses do grande capital internacional, né, e também do capital nacional, né, do grande capital nacional. E isso vem sendo colocado justamente por meio dos últimos governos, né, que vem propondo políticas nesse sentido, e essas reformas que foram colocadas aí, elas são oriundas desses interesses, né? É importante a gente ressaltar isso. Para a gente ir caminhando aqui para o final, que a Natália já apareceu aqui, outros elementos, né, também são importantes aqui nesse processo. E aí uma das sínteses, né, que são feitas lá na obra, no livro, né, que eu citei, que diz assim, num projeto, na elaboração de um currículo, né, amplo, realmente, que atenda às necessidades da classe trabalhadora, os interesses da classe trabalhadora, a função social do currículo é justamente ordenar a reflexão pedagógica do aluno e, de forma a pensar a realidade social desenvolvendo determinada lógica. Para desenvolvê-la, apropria-se do conhecimento científico, confrontando com o saber que o aluno traz do seu cotidiano e de suas referências do pensamento humano, a ideologia, as atividades dos alunos, as relações sociais, entre outros. E aí eles apontam, né, lá nesse livro, três aspectos que são importantes ao considerar os currículos e os conhecimentos que devem ser trabalhados. A relevância social desses conteúdos, né, do conteúdo que vai ser desenvolvido, o aspecto da contemporaneidade desse currículo, que tem a ver com uma coisa que a professora Júlia também citou, que é a ideia do clássico, né? Esses conhecimentos que devem ser desenvolvidos precisam, né, ser esses conhecimentos clássicos. E um último, que é a adequação, né, às possibilidades sociocognoscitivas dos alunos. E aí a gente tem a referência, eles têm como referência, né, justamente a teoria histórico-cultural lá, a escola do Vygotsky, a escola de Vygotsky, né, como se chama também, complementando essa ideia. Para finalizar de verdade mesmo, né, a Natália não brigar comigo, portanto, então, a gente tem, primeiro, um documento, uma efetivação dessa Base Nacional Comum Curricular, né, a tentativa de efetivação dessa Base Comum Curricular, no caso aqui no estado do Pará, com esse documento curricular que eu citei, e aí a gente vê expresso nele, vamos dizer assim, os desdobramentos, né, no caso aqui eu citei a educação física, né, como disciplina, mas isso também se estende às outras disciplinas, dentro de um processo de esvaziamento desses conteúdos, onde o conteúdo, o que seriam os conteúdos clássicos que a gente acabou de citar, eles acabam sendo secundarizados, né, em função da apreensão, vamos dizer assim, das habilidades, né, e das próprias competências também. E aí a gente tem isso, obviamente, referenciado nesse documento, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vem, na verdade, no sentido, fazendo uma inferência aqui, né, no sentido de tentar homogeneizar, na verdade, e adequar, né, especialmente aos filhos, né, os estudantes, os jovens da classe trabalhadora, né, dentro daquela lógica da empregabilidade que a gente já colocou aqui. Então, o projeto ele não é um projeto de humanização, né, não é um projeto que visa humanizar os estudantes, né, humanizar as pessoas, mas sim transformá-las em mercadorias, né, dentro do processo de alienação que o modo de produção capitalista
acaba criando, né, acaba fazendo, acaba realizando com as pessoas, né, tornando as pessoas objetos, tornando as pessoas mercadorias para serem consumidas, vendidas, compradas no mercado de trabalho, né? E isso atende, obviamente, aos interesses do modo de produção capitalista que vamos dizer assim, que se aprofunda nesse momento, né? E isso a gente consegue ver exatamente nesse momento aí que a gente vive da pandemia de uma forma mais brutal, de uma forma mais aguda, né? E contra o qual a gente precisa se posicionar, né? E aí, como a professora disse, não só o professor individualmente, mas ele coletivamente, né, precisa se organizar, precisa entender como é que funciona esse processo para que a gente comece a elaborar formas, né, mais efetivas de organização, e aí os sindicatos existem para isso, né, também, a gente não pode deixar de falar do papel do sindicato. A gente tem um sindicato aqui extremamente forte, atuante, que é o Sintep, no setor público, né, com relação aos trabalhadores da educação, e a gente precisa se mobilizar também, né, estar disposto a se mobilizar para a gente lutar contra essa série de ataques aí que a gente vem sofrendo, e essas reformas que a gente acabou falando aí, elas vêm nesse sentido. Acho que é isso, Natália. Maravilha, professor Ney, muito bom. Obrigada pela sua fala aí, super esclarecedora, né, com relação a essas políticas, né, curriculares, principalmente relacionadas à educação física. E aí, na tua fala, e na fala da professora Júlia, eu fiquei pensando aqui, né, lembrando, na verdade, que quando eu li esse documento, o BNCC, a primeira vez, logo em seguida eu fui para a escola da ilha, né, para a escola aqui da Ilha João Pilatos. Então, para quem não sabe, eu moro em Ananindeua, e Ananindeua tem uma parte que é insular, e é composta de 9 ilhas, e a maior ilha é a Ilha João Pilatos, onde existe a única escola ribeirinha do município de Ananindeua, né? E aí é interessante que a BNCC ela diz que, a partir dessa nova organização curricular, todos os alunos terão direito ao mesmo ensino, né? Direito ao mesmo conhecimento. Mas a pergunta é, eles terão as mesmas condições, né? Então, que condição é essa que esse aluno lá da Escola Ribeirinha, lá da João Pilatos, vai ter para conseguir ter acesso a esse conhecimento, né, ao conhecimento científico, e aí pegar toda essa lógica de esvaziamento do conhecimento, da educação, sobretudo da educação física, né, que é o nosso foco de estudo da LEPEL, basicamente fazer esse aluno se conformar com a vida que ele leva, com a condição material de existência que ele tem, né? E a maioria das pessoas da ilha vive da pesca, vive da colheita, vive também da produção do carvão, quer dizer, então, como é que essas pessoas vão avançar, né? Como é que elas vão avançar? Como é que elas vão ter melhores condições de vida ou pensar em ter expectativa de vida a partir dessa lógica, dessa concepção curricular, né? Então, eu trago essa reflexão aqui para contribuir com a fala de vocês, tá bom? E, mais uma vez, agradecer pela fala do professor Ney, que foi muito esclarecedora. E aí, para a gente não perder mais tempo, nós vamos para o primeiro bloco de perguntas, tá bom? Então, a primeira pergunta é do Marcelo, ele diz o seguinte: para não cairmos numa armadilha de emancipação política, como avaliamos a conjuntura da organização de classe dentro da educação, mas também fora dela, para uma emancipação humana? E aí, a segunda pergunta desse bloco ainda é do Daniel Dias. Está muito rápido para vocês? Não, ou tá ok? Bom. Tá bom. A outra pergunta é do Daniel Dias, ele diz o seguinte: a BNCC tem uma abordagem predominantemente neotecnicista? É a pergunta do Daniel. E a outra pergunta é a do Leandro Silva,
diretamente para a professora Júlia. Professora Júlia, a formação que é proposta pelos organismos internacionais e que se refletem nas políticas curriculares da educação em todos os níveis, a partir das bases teóricas, que são atreladas às habilidades e competências, pode ser tratado pelo professor de forma dialética em sala de aula, no sentido de subverter as simples assimilações de competências, levando em consideração que existem mecanismos nesse sistema todo que fazem com que os professores devam se atrelar a essas políticas curriculares, como as avaliações em vários níveis. Então, a gente fecha isso para o primeiro bloco. Professora Júlia, pode responder logo? É que eu estou buscando as perguntas aqui, que são longas. Você quer que alguma? Eu já achei do Marcelo aqui, deve tentar na sequência dos outros. Tá, ok. Então, a pergunta do professor Marcelo, né? Para não cairmos numa armadilha de emancipação política, né? Como avaliamos a conjuntura? Então, na verdade, o que nós estamos observando? A gente precisa retomar, né, algumas questões em termos de organização de classe trabalhadora, porque nós estamos sendo sendo engolidos aí nos últimos anos por várias questões, né, não só, como eu citei ali antes, não falando só da questão da educação, não só falando da questão do currículo, mas a reforma da Previdência passou, reforma trabalhista passou, PEC 55 foi aprovada, escola sem partido foi retirada agora, né? Mas tem alguns municípios que, de algum modo, inseriram coisas, né, da escola sem partido em suas leis, a questão da educação domiciliar também, enfim, a militarização das escolas. Então, nós temos vários, né, ataques que já foram efetivados e outros que continuam sendo encaminhados, estão em processo e que depende da nossa organização. Os sindicatos, de algum modo, estão enfraquecidos, né, também recebem ataques ou, né, de algum modo, também perderam um pouco da sua força aí nos últimos anos. Então, realmente, a gente precisa de um fôlego aí de organização, né, não só sindicato, partidos de esquerda, movimentos, né, movimentos sem terra, movimentos do sem teto, todos os movimentos se organizando numa luta coletiva. Porque o que a gente percebeu também? Duas coisas muito, muito claras, né? Um ataque, né, desde do neoliberalismo, ali, das novas questões que adentraram na reforma do Estado e na reforma da educação a partir da década de 90, o FHC, isso tudo foi, de algum modo, esvaziando algumas questões dentro da escola, né, dentro das questões trabalhistas, e isso teve continuidade na sequência, né, com outros governos, com menos ênfase em algum momento, com mais ênfase depois com Temer e com Bolsonaro, mas não teve uma parada, né, não teve uma parada esse avanço aí. E o que a gente percebe, então, além do enfraquecimento dos sindicatos e desses ataques de maneira geral à classe trabalhadora, a gente percebe uma divisão muito grande entre os grupos dentro da classe trabalhadora, entre os movimentos dentro da classe trabalhadora, e que isso, de algum modo, está refletindo o que nós estamos vivendo agora, essa fragmentação, e que, se a gente for buscar, né, que não vai dar tempo de eu falar tudo isso aqui, a gente vai, a origem do negacionismo que está acontecendo hoje vem do relativismo. E o relativismo vem de onde? Vem do multiculturalismo, do pós-modernismo, e que traz muito essa questão da ideia de grupos e não de classe, e que está muito dentro dos currículos e na fragmentação dos currículos e na fragmentação das lutas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e que tem que ser retomado de maneira muito forte, de maneira geral, que a sociedade não deixou de ser dividida em classes, nós continuamos tendo a classe dominante e a classe trabalhadora. Então, a luta não é individual do grupo de pessoas negras, do grupo feminista, do grupo do sem terra, do grupo do LGBT, do grupo dos deficientes, das pessoas com deficiência. A luta é de todos que fazem parte da classe trabalhadora, e isso está faltando muito.
Está faltando muito, e é uma coisa polêmica quando a gente vai tratar sobre currículo. Conforme o jeito que a gente fala isso dentro chamando de conteúdo clássico, ou de saber objetivo, ou de, né, trabalhar para além do pragmatismo, do utilitarismo, ou da sua realidade imediata, a gente tem que ser bem didático, esclarecer muito, e mesmo assim as pessoas ainda acham que a gente está sendo etnocêntrico, eurocêntrico. Tá? Então, são vários elementos que perpassam essa fragmentação e esse esvaziamento da nossa luta. Então, uma coisa que tem que ser retomada com muita força é a questão do conceito de classe. Né? Nós, os diferentes grupos, não estamos negando que eles têm especificidades, mas eles estão dentro da classe trabalhadora. A gente não tem que brigar entre grupos dentro da classe trabalhadora. A nossa organização coletiva tem que ser uma luta numa luta de classes aí com a classe dominante, com a classe que oprime. Esse é um ponto bem importante, né, para a gente não continuar se fragmentando, se dividindo, porque isso trouxe uma situação muito confortável para o Estado. O Estado, falando aqui como o Lenin entende, como representante da burguesia. É muito tranquilo eu trabalhar com um bando de grupos divididos, cada um lutando por seus direitos individualmente e não se unindo numa resistência maior enquanto classe trabalhadora. Porque a força da produção do trabalho está nas nossas mãos. Isso tudo ficou muito claro durante a pandemia, né? Toda a economia para se o trabalhador não vai, né? Então, tantas mortes, tantas discussões aí, vem dessa necessidade do trabalhador ir lá, continuar sendo explorado, continuar produzindo a riqueza. A classe trabalhadora tem a força, né? Mas precisa se organizar para realmente fazer a diferença. Então, não negando as especificidades dos diferentes grupos, mas colocando que a necessidade de todos se unirem na defesa da emancipação de todos, né, que fazem parte da classe trabalhadora, pensando numa outra sociedade. O Leandro, deixa eu ter uma pergunta, do Daniel Dias. A BNCC tem uma abordagem predominantemente neotecnicista? Sim, a maior predominância vem de uma tendência, sim, tecnicista, totalmente racional, né, instrumental. O saber fazer, se a gente pega lá o que aconteceu na década de 40, 50, 60, 70, que explodiu um pouco mais aqui no Brasil, mas já vinha acontecendo em outros países, a questão dos objetivos comportamentais, né, o foco, recursos didáticos e os objetivos comportamentais que você ia desenvolver nos seus alunos. E as competências e habilidades é só uma nova roupagem de fazer isso. Então, não significa que a gente não tem um certo ecletismo de outros, porque assim, quando você trata de tecnicismo, ele, de algum modo, ele já traz algumas questões da escola nova, que era o foco na metodologia, nos recursos didáticos. Esse foi o grande foco das pedagogias ativas, das pedagogias de onde vem o escola-novismo, o construtivismo, pedagogia de projetos e tudo mais, tá? Então, tem uma grande matriz, vamos dizer assim, é dela que saem as outras teorias. Então, vamos dizer assim, que a predominância da pedagogia de competências que influencia fortemente a espinha dorsal da BNCC é neotecnicista. Mas o neotecnicismo, ele trabalha com a questão, né, como eu falei, de questões da escola nova, e também do relativismo, e também do pragmatismo, né? Então, existe várias questões influenciando esse neotecnicismo, tá? Mas a linha é parte do saber fazer, né, do competente, do flexível, do adaptável, do empreendedor, de formar um novo trabalhador, né, que faça bem feito e que não discuta, não pense, né, enfim, esvaziamento de pensamento político também. A pergunta do Leandro deixa eu dar uma retomada aqui, que são três. Tá. Basicamente, é como que a gente pode trabalhar em sala de aula, né, tentando se contrapor à questão da BNCC.
Então, tem a ver um pouco com aquilo que eu falei, né? O grande, no final, a ponta, né, de quem realmente vai fazer a formação dos indivíduos é o professor. Então, toda a formação coletiva, via, como vocês estão fazendo aqui, via o núcleo de vocês, outras associações que existem, nós temos aí a AMPED, a ANFOP, dentro das diferentes áreas do conhecimento, nós temos grupos que discutem, que fazem formação, que organizam eventos, né? Próprias secretarias que tenham grupos de pessoas na coordenação que também buscam fazer uma formação, né, numa perspectiva mais histórico-crítica, são movimentos que vão, de alguma forma, contribuir para que o indivíduo fortaleça, né, a sua postura, a sua concepção e a sua compreensão de trabalho em sala de aula, e que possa, mesmo esse documento sendo obrigatório, né, sendo um documento nacional, secretarias estaduais, secretarias municipais tiveram que fazer adaptações nos seus currículos, mas, como eu sempre falo, trabalhar com a pedagogia histórico-crítica exige muito mais do que você trabalhar com a BNCC. Então, se o professor realmente domina a concepção da pedagogia histórico-crítica, que é uma concepção marxista, que é uma concepção materialista, que tem os pressupostos psicológicos na escola de Vygotsky, né, trabalha com conceitos científicos, com desenvolvimento, então, né, do pensamento conceitual dos indivíduos, ele consegue ir muito além do que a BNCC pede. Então, na verdade, se realmente o professor já tem uma formação, ou inicial, ou tem agora uma formação continuada, ele não vai retroagir no seu trabalho em sala de aula devido à BNCC. Ele faz o que a BNCC está pedindo em alguns aspectos e ainda avança muito mais em seu planejamento com seus alunos. Eu entendo desse modo. Enquanto professor, eu fico olhando as reformulações que alguns municípios me encaminharam para dar uma olhada, para conhecer e tal. Falei, gente, só vai seguir tecnicamente só isso que eles estão fazendo em termos de conteúdo ou de organizar o planejamento, um professor que ainda não domina os principais conceitos e a própria perspectiva de trabalho da pedagogia histórico-crítica. Porque o professor que já domina, ou que pelo menos está estudando para continuar dominando, né, com o seu grupo, no seu município ou em outras, né, associações, ele não vai esvaziar o seu trabalho seguindo uma ordem burocrática dos organismos que estão aí direcionando esse trabalho. É desse modo que eu entendo. E eu tenho enfatizado bastante isso nos últimos tempos. O grande foco nosso, enquanto, né, formação de novos professores, tanto formação inicial como formação continuada, é trabalhar uma perspectiva crítica, é trabalhar a teoria crítica nos seus cursos e nas formações, né? Porque se o professor tem essa formação, não é uma BNCC que vai arrancar isso dele ou fazer ele esvaziar o seu trabalho. Então, está muito ligado à formação do professor. Seria isso. Certo, professora. Muito obrigada pelas respostas. E aí, dando continuidade, nós temos algumas perguntas direcionadas ao professor Ney, 2 perguntas direcionadas a ele, e as outras 2 perguntas é para os 2 professores, tá? Júlia e Ney. Então, a primeira pergunta, Ney, desse segundo bloco é do Leandro, novamente. Ele pergunta o seguinte: professor Ney, a secundarização da disciplina Educação Física, que é colocada nessas políticas curriculares como a BNCC, demonstram uma tendência de que a disciplina possa retroceder a uma perspectiva utilitarista, como acontecia antes do movimento renovador, levando em consideração o cenário político do Brasil no governo Bolsonaro. A segunda pergunta para o Ney é do professor Robson Bastos. Ele pergunta quais os impactos da BNCC para o ensino médio na formação do professor de educação física. E aí depois eu faço as outras 2 perguntas, que é para os 2, tá bom?
Então, vamos lá. Primeiro, a do Leandro, né? Eu acho que a gente já vive, já há algum tempo, um período de retrocesso em relação à educação física, né? Então, a gente teve, para resgatar, né, aí um pouquinho do que foi essa história nos últimos anos, a gente teve, nos últimos anos, da educação física de maneira geral, né? Então, a gente tem, desde quando a educação física foi criada, foi inventada, enfim, foi adicionada nos currículos lá na Europa, né, com a ideia de ter homens, né, fortes, obedientes, saudáveis, né, até praticamente a década de 70, né, e isso já falando de Brasil, a gente tem a educação física fazendo parte, então, de uma concepção, né, que o coletivo de autores denomina, e outros autores também denominam de aptidão física, né, ou seja, a educação física servia para desenvolver, né, o condicionamento físico, os aspectos físicos, né, das pessoas, né? E aí, a partir da década de 80, a gente tem o que se chama de movimento renovador, né? E aí surgindo outras abordagens, surgindo outras formas de entender o que seria a educação física, né? E propondo um novo currículo para a educação física, propondo novas metodologias, e isso permitiu que a educação física pudesse ganhar, vamos dizer assim, um peso maior do que tinha, né? E aí a gente sai daquela ideia da educação física como atividade, né, ou como simples prática, para entender a educação física como uma disciplina, né, que dentro da escola vai tratar da cultura corporal, né, daqueles temas que nós já falamos, e isso permite a educação física, então, sair de uma visão biologicista, né, dualista, e para uma concepção na qual se entenda o ser humano a partir de uma totalidade, né? Numa perspectiva de desenvolvimento omnilateral. Isso lá pela perspectiva do coletivo de autores, né? E também de outros autores que afirmam que não dava para a educação física continuar sendo apenas esse elemento que desenvolve os aspectos físicos e biológicos, né, do ser humano, em que pese eles serem importantes, né? Mas os aspectos, ou as dimensões, né, social, né, da psique humana, elas também são importantes, elas estão o tempo todo, né, atuando aí de forma imbricada, né, e aí isso precisa ser trabalhado também, então, desenvolvido, né, e aí é o que o coletivo acaba propondo. Bom, mas acho que tanto a BNCC quanto a reforma do ensino médio, elas expressam, né, uma visão que acaba, como consequência, tratando a educação física num aspecto mais de retrocesso, né, como a professora Júlia colocou. A gente tive uma dupla de orientandos que há uns 3 ou 4 semestres atrás fez um trabalho sobre a educação física na BNCC, e eles detectaram justamente essa influência tecnicista ou neotecnicista, né, utilitarista, e acrescentaria a ideia do próprio pragmatismo também, né, que foi uma coisa que eles acabaram também incluindo, né, na análise deles, numa espécie de conclusão mais final. Então, isso sim significa, do meu ponto de vista, um retrocesso para a educação física, né? E aí, junto com aquelas ideias que a gente já colocou, porque isso representa, né, da forma que está, no caso da BNCC, para ensino fundamental, um esvaziamento, né? Então, a gente, é como se nós professores, né, fôssemos apenas quase que meros organizadores de atividades, né? E essa organização de atividades, naquela ideia de facilitador, de mediador, mas um mediador que exerce um papel muito mais de organizar, né, mais ou menos parecido com o que faz aquele pessoal que trabalha lá com o laboratório, né, com os ratinhos, né, então a gente coloca um obstáculo aqui, coloca uma outra coisa ali e tal, e aí pede para os ratinhos fazerem lá as atividades. Então a gente fica nessa posição e mal comparando, né, talvez os alunos como se fossem esses ratinhos, né,
E aí, ao final dessas atividades, eles devem adquirir essas habilidades. Então, Leandro, sim, acho que isso representa um retrocesso muito grande para a gente, assim como outras perspectivas também que são colocadas aí em nível de formação também, né, que negam todo o debate, todo o acúmulo em nível teórico, epistemológico, né, por que não dizer também, né, no sentido de apontar uma direção que não é a direção que a gente entende que vai levar a um processo de superação das questões, né, dos limites que não só os alunos têm sobre a compreensão do que são as práticas corporais, né, mas também do que são essas práticas corporais nesta sociedade na qual a gente vive, né, do esporte, da dança, do jogo, da ginástica, das lutas, enfim, né. Na pergunta da questão do Robson, né, que ele fez, eu acredito que não é muito diferente, né, do que o processo de organização da BNCC no ensino médio, no estado que ainda não foi consumado, entretanto, como tem já no ensino fundamental, né, entretanto, a gente percebe um movimento através por meio das escolas, né, das coordenadoras pedagógicas e tal, nesse ano mais especificamente, a organização que foi proposta para a gente era praticamente a mesma do ensino fundamental. Então, eles elaboraram um documento, já que não havia uma orientação oficial, né, em forma de documento. Então, o que elas fizeram? E acredito que isso tenha ocorrido nas outras escolas também, da rede estadual. Né, pegaram praticamente uma cópia, né, e fizeram um documento muito semelhante ao que tem no ensino fundamental. Então, nessa perspectiva de formação, né, desses jovens, como a gente já colocou aqui, tanto na reforma do ensino médio quanto na BNCC, a gente vai ter também, por esses documentos, né, perdão, a gente vai ter por esses documentos um papel como professor de um facilitador também, porque a gente não vai ter a possibilidade, né, pelo documento, né, e aí resgatar o que a professora Adília colocou, a gente que defende uma outra perspectiva, né, que defende um outro projeto de sociedade, que defende um outro projeto de educação que visa justamente contribuir para fazer com que esses alunos, esses estudantes, né, possam se apropriar do conhecimento, né, mais elaborado, mais sistematizado, do conhecimento que, como diz né, um autor aí socialista, dominar o que os dominantes dominam, né, ou seja, dominar aquilo que tem de mais avançado. E aí a gente que acredita nessa perspectiva precisa pensar nisso, precisa organizar as atividades para isso. Nas escolas em que eu atuo, né, a gente tem um documento oficial, né, que é o documento que a gente precisa entregar, e aí, dentro desse documento, na organização das aulas, né, a gente atua com a ideia da pedagogia histórico-crítica, né, com a abordagem crítico-superadora, na organização das atividades, na organização dos conhecimentos, né, e aí a gente coloca lá como os objetivos foram alcançados e, enfim, eles acabam, as coordenações pedagógicas acabam entendendo aquilo como, vamos dizer assim, o adquirir da habilidade, mas a atividade que ocorre nas aulas, que eu acho que é o nosso refúgio, né, nesse momento, falando em organização curricular, permite a gente poder tentar superar o quadro que está colocado, né, dessas orientações via BNCC. Acho que é isso, então. Certo, professor Ney, muito obrigada. E aí a gente dá continuidade e finalizando também o bloco de perguntas, e para a gente já ir também fazendo os finalmente da nossa live. Nós temos duas perguntas para os dois, tá bom? A primeira é da professora Josilene Mota. Na formação inicial dos professores, é comum a negação do conhecimento,
teorias e abordagens sustentadas pelo materialismo histórico dialético, exemplo, a PHC. Como superar essa lacuna para mudanças de postura? Essa é a pergunta da professora Josilene. E a segunda pergunta da professora Érica Ferreira. Quais os direcionamentos para rompermos com a formação técnica presente na orientação da BNCC? Como formar sujeitos para uma outra lógica de sociedade? Como formar sujeitos para uma outra lógica de sociedade? Então, essas são as duas perguntas. Eu começo? Pode começar, professora. Tá. Então, eu vou começar respondendo da Érica, que eu articulo com o da Joselene. Então, na verdade, Érica, tem muito a ver com aquilo que a gente está discutindo aqui. Para contrapor as questões postas pela BNCC, que, na verdade, né, não é só um documento, ela é uma concepção que representa o Estado, que representa a classe dominante, enfim, o comando mesmo, né, do dominador sobre a classe trabalhadora. Então, o que a gente precisa é de uma teoria contra-hegemônica, né? E a teoria contra-hegemônica que nós defendemos aqui é a pedagogia histórico-crítica. E eu não sei se a Érica é da educação física, mas vocês têm o privilégio de ter um grupo muito forte de estudos, né, no Brasil, que estudam e produzem a partir da pedagogia histórico-crítica na educação física. Não fiz uma pesquisa mais específica, mas eu acho que deve ser a disciplina que tem mais produção, que tem mais grupos no Brasil, fazendo debates, congressos, enfim, desde os primeiros materiais produzidos lá, que é o coletivo de autores, né? E que vem a abordagem crítica superadora que o professor Ney falou. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é continuar, né, trabalhando a partir da pedagogia histórico-crítica, que é uma teoria educacional e uma teoria pedagógica de maneira ampla aí nas formações que a gente conseguir ter espaço, porque isso eu também tenho comentado com os professores. Quem está dentro dos estudos da pedagogia histórico-crítica, às vezes para, assim, e pensa, nós somos poucos, né? Porque os cursos de vamos pensar os cursos de licenciatura de maneira geral, eu trabalho mais com pedagogia. No geral, o que direciona os estudos são as teorias pragmáticas, são as teorias relativistas, ou vamos colocar aqui as pedagogias ativas, né? Que são as pedagogias que dão foco nas metodologias, né, e nos recursos didáticos, no aprender de forma prazerosa, com aquilo que o indivíduo tem no seu cotidiano. Então, o foco não é trabalhar o conhecimento mais complexo, o conhecimento sistematizado. Então, se a gente for pegar tanto na universidade pública como na universidade privada, a predominância são das pedagogias ativas, né, que são um desdobramento aí do escola-novismo, que vai para a pedagogia de projetos, vai para a pedagogia, para o construtivismo, vai para tudo aquilo que o professor Newton Duarte chama de pedagogias do aprender a aprender, tá? Então, de forma bem sintética, aqui, um pouco o que eu falei para você, nós temos que continuar estudando, porque ninguém aqui domina tudo, né, sobre a pedagogia histórico-crítica, inclusive o professor Saviani deixa isso muito claro. A gente precisa, é uma construção coletiva e que nós precisamos continuar estudando, experienciando nas nossas salas de aula, na universidade, na educação básica, e fazendo essa retomada aí da relação teoria e prática para a gente continuar avançando enquanto pedagogia histórico-crítica no Brasil. A pedagogia histórico-crítica faz esse ano 41 anos, ela é jovem, né? É uma jovem senhora, eu sempre brinco. Então, a gente tem muito ainda a construir, muito ainda a implementar e muito ainda a formar as nossas futuras gerações e os nossos professores. Porque se a gente for fazer um levantamento, eu acho que assim, é um número bastante reduzido de cursos que adotam uma perspectiva marxista, né, nos seus PPPs. E, portanto, a pedagogia histórico-crítica como uma referência ali na prática pedagógica. Então, o caminho seria esse, né? Continuar estudando e adotar a pedagogia histórico-crítica como uma pedagogia contra-hegemônica em relação à BNCC.
A pergunta da Joselene, complementando, né, porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes, se trabalha a pedagogia histórico-crítica só como uma didática, né, só como um trabalho pedagógico em sala de aula. Isso também não é correto. E muitas vezes, enquanto o indivíduo não entender que os pressupostos da pedagogia histórico-crítica são os pressupostos que vão defendê-lo enquanto profissional professor, tá? Porque você também negar que o professor é o grande mediador, é o grande responsável pela transmissão de conteúdos sistematizados que o indivíduo não vai conseguir acessar sozinho em casa, também é uma grande defesa da pedagogia histórico-crítica e de valorização da própria carreira do professor. Né? Porque ensinar brincando, ensinar conteúdo do cotidiano, ensinar o senso comum, qualquer um ensina, ele aprende muitas vezes, né, na rua com os colegas ou com o pai e com a mãe. Tá? Agora, ensinar de forma sistemática, organizada, intencional, aprofundando os conteúdos, realmente trabalhando eles de forma aprofundada e sólida, é o professor, aquele que se forma para isso. E isso em qualquer disciplina, educação física, arte, sociologia, filosofia, língua portuguesa, matemática, enfim. A importância do professor é muito destacada na pedagogia histórico-crítica. Então, o indivíduo tem que, quando ele entra num curso de licenciatura, ele tem que entender isso, que ao adotar a pedagogia histórico-crítica, ele também está adotando uma postura de defesa da sua própria profissão. Né? E a pedagogia histórico-crítica, para além de uma didática de sala de aula, ela é uma teoria educacional que nos mantém unidos a partir de uma linha de pensamento, de organização e de defesa, né, de interesses da classe trabalhadora, e que isso só nos faz avançar enquanto interesses da categoria professor dentro da classe trabalhadora. Né? Então, se o professor que vai trabalhar ou na formação inicial ou na formação continuada, a partir da pedagogia histórico-crítica, ele tem que começar trabalhando que a pedagogia histórico-crítica não é só uma teoria pedagógica, ela é também uma teoria educacional, quer dizer, ela nos mantém unidos, pensando, organizando, trabalhando a partir de um pensamento crítico e de organização do movimento maior, mais coletivo, né, de todos os grupos que estão dentro da classe trabalhadora. E por aí, e construindo mais elementos a partir disso com as suas turmas. Tá? Espero ter respondido um pouco. Então, acho que eu não preciso responder, a professora Júlia já falou tudo. Mas, veja, como professor também, que forma professores, né, a gente tem percebido, né, isso mais, talvez mais empiricamente, mas acho que como tendência, né, que, e aí estou falando pelo curso do qual eu atuo, né, embora a gente perceba isso também um pouquinho enfim, nos outros cursos aqui dos nossos parceiros, né, que atuam nas universidades públicas, e hoje a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, de que os meninos e as meninas estão se formando, né, e a carga de trabalho, e mesmo daqueles que ainda não estão concluindo a graduação, né, a carga de trabalho que esses jovens têm e vem prevalecendo muito dentro da lógica daquela coisa do empreendedorismo, né? E, assim, quanto mais empreendedor, eu preciso ser mais empreendedor que os outros empreendedores, né? Vamos dizer assim. E aí o que a gente percebe isso também nas redes sociais dos nossos ex-alunos, né? Então, cada um tem uma marquinha, né? Uma logomarca, né? E aí, isso na educação física, não sei como é que é na pedagogia nos outros cursos, mas aí cada um tem uma marquinha, né? Na qual oferece serviços, né, de personal trainer, enfim, né, de similares aí, e isso, veja, a partir de um curso de formação de professores, né, de licenciados, sem querer negar a possibilidade de educação física, né, ela tem essa característica de tanto da licenciatura, né, ou seja, de atuação na escola quanto fora da escola também, em outros espaços,
de poder, mas o que a gente percebe é isso, né? É uma espécie de lógica, né? Na qual esses jovens que vão entrando nas universidades e vão saindo também delas, parece que passa muito por essa visão, vamos dizer assim, privatista, individualista, né? E isso afeta demais essa formação inicial, né? E aí, muitas vezes, esses jovens, né, dentro desses cursos, acabam dentro dessa lógica, acabam por privilegiar esses conhecimentos mais pragmatistas, mais utilitários, né? E isso tem uma influência muito grande. E os professores, muitas vezes, precisam se adequar, entre aspas, a isso, né? Para atender essas necessidades, que são justamente as necessidades do que esse mercado de trabalho coloca para a gente. E aí a necessidade de aprofundar, né, de solidificar, de sedimentar a teoria pedagógica, a teoria de um projeto de sociedade que passa justamente dessa teoria que a gente acredita que é a pedagogia histórico-crítica, né, de forma mais geral. E aí a professora Júlia acabou de falar isso. Isso não é só uma teoria que vai servir para a gente organizar os conteúdos dentro das aulas, mas isso é a adoção de uma posição, né, social, política, né, frente ao que está colocado. E quanto mais a gente se apropriar disso, né, nós como professores estamos aqui discutindo isso, mas também, do outro lado, né, essa estudantada, e que a gente precisa, né, convencer mais e mais e mais, mais a gente vai ter a possibilidade de ter a construção de uma outra sociedade, né, tentando responder aí as duas perguntas, tanto da Érica quanto da Josi, né, e aí eu não sei se eu já preciso fazer essas considerações finais, Natália, acho que ainda não, né? Você vai falar ainda? Então deixa eu fazer depois da professora Gila Paz, né? Agradecer, né, de novo o convite dos meus camaradas da Lepel, né, a brilhante mediação da Natália, né, parabéns, né, Saulo e Marcelo que estão aí nos bastidores também, né, aos outros que ajudaram de alguma forma nesse evento, né, agradecer a professora Júlia por ter aceitado o convite com a gente, de estar com a gente hoje, é sempre um aprendizado muito grande, a gente eu faço parte de uma iniciativa que ela acabou tomando, né, à frente, e a gente participa praticamente todas as quintas-feiras, né, dos estudos sobre pedagogia histórico-crítica, com convidados, né, mas ela também tem sempre uma atuação muito forte, né, muito participativa lá, e a gente aprende muito, quer dizer que eu já aprendi muito, continuo aprendendo, e acho que a gente precisa aprender mais para a gente ter a possibilidade de ter realmente um apoio teórico, né, que nos permita enxergar como é que funciona essa sociedade, né, de maneira geral, mas também dentro do processo educacional. E aí a gente vai ter a possibilidade, com essa teoria, como dizia o Lenin, né, ter a teoria revolucionária para ter a prática revolucionária é necessária também, né? E um abraço em todos aí que estiveram presentes aí, que puderam participar junto com a gente. Espero que eu possa ter trazido alguma coisa aí que ajude nessa compreensão de como é que essa sociedade está por dentro da educação física e da própria educação. Obrigado, professora. Obrigado, Natália. Obrigada, professor Ney. E, professora Júlia, a senhora pode fazer suas considerações e aproveite também para falar sobre o livro, não é isso? Que vai ser lançado agora em novembro. Então, aproveite também para falar para as pessoas sobre esse lançamento. Bem, primeiro quero agradecer, né? Primeiro dizer fora Bolsonaro, depois eu quero agradecer a questão do convite, né? Do Lepel aí do Pará. Então, a gente, né, como eu sou mais da área dos pedagogos, mas a gente tem uma articulação muito grande, né, com a área de educação física. Eu conheci a Joselene quando eu fui para o Pará, no final, a Joselene, o Saulo, tinha mais gente lá numa reunião que o professor Benedito organizou, da educação física. Aí a gente também sempre, né, tem participação em algum evento ou outro, a professora Celi, e, né, os textos e tudo mais. E como o Ney falou, agora a gente está tentando fazer um grupo de estudo aí permanente juntos, aproveitando essa questão do remoto para
criar mais coisas entre as áreas de conhecimento, né? Porque quem está atrelado à pedagogia histórico-crítica tem a mesma concepção de mundo, né? De formação de ser humano, de educação, e aí precisa somente ir articulando questões relacionadas à sua disciplina, né? Aos conteúdos que são objeto da sua disciplina. Então, é um prazer ter participado aqui com vocês. Conhecida a Natália, que eu não conhecia, o Ney já estava ali no grupo, já tinha dado uma observada, e falar que é isso, né? Eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo, você falou que era a 13ª hoje, é isso, Natália? E é a 13ª. É isso. Então, são esses movimentos, né, esses debates, das produções, dos congressos, além das nossas aulas, além dos nossos cursos de extensão e das formações continuadas, que possibilitam a gente continuar sendo resistência, porque eu sempre falo para o pessoal, por mais que a gente já levou tanta coisa na cabeça nos últimos anos, né, reformas, ataques, enfim, mas se a gente não estivesse fazendo esse papel de buscar lá, né, firme na questão do pensamento crítico, da tensão da luta de classes, muito mais coisa teria acontecido com certeza, né? Então, a gente ainda faz diferença em todo esse movimento de ataques que são realizados à classe trabalhadora. Então, a gente continue assim, independente da área, independente do grupo, a gente continue com essa ideia, né, orgânica e coletiva de luta, né? Que a luta não é de elementos dentro da classe trabalhadora, mas é a luta de classes mesmo. E aí, aproveitando, então, nós estamos, desde o ano passado, o professor Paulino e a professora Neide, aqui do STED OPR, que é o grupo de pesquisa que eu participo, vinculado ao STED-BR, do professor Saviani, é coordenador nacional. Então, a gente tem um GT em Cascavel, eu participo aqui de Foz, e a gente começou a organizar, convidar algumas pessoas que estavam fazendo alguns debates em relação à BNCC, a partir da pedagogia histórico-crítica, para organizar capítulos e a gente lançar uma coletânea. Era para ter acontecido o lançamento antes, mas como tudo na nossa vida teve e continua com problemáticas agora devido à pandemia, a gente está terminando a organização desse material, já está na editora, já está sendo todo, né, revisado e tal, para a gente tentar lançar até novembro. Então, a coletânea se chama Políticas Educacionais, Pedagogia Histórico-Crítica e a Base Nacional Comum Curricular. Então, tem 10 capítulos, e cada capítulo desse vai tratar sobre algum elemento a partir da BNCC, tá? Ou alguma modalidade, ou alguma discussão. Então, temos textos do professor Newton Duarte, do Saviani, meu e de vários outros professores daí, a professora Carolina Nozella, que trabalha com o professor Ailton, um artigo falando sobre a perspectiva crítica operadora. Então, serão capítulos, assim, bem interessantes. A gente pretende organizar algumas lives para o lançamento, vamos ver se a gente consegue. Mas, só para dizer, então, que quem se interessa em continuar aí debatendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais, teremos essa coletânea aí, e espero que saia em novembro, tá? E parabenizar vocês pela iniciativa e desejar que vocês continuem aí com muito sucesso nas próximas organizações de vocês, mesmo que se torne mensal, enfim, mas a semente já está lançada, né? Agora é só continuar. Então, parabéns e obrigada mais uma vez. Tá certo, professora. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Foi uma honra poder mediar esse debate, né? Professor Ney, professora Júlia. E eu fiquei tão emocionada em mediar essa live, que eu comecei a live e nem me apresentei. As pessoas não sabem quem eu sou, simplesmente assim, né? Então, eu vou aproveitar para quem ainda está por aí e não me conhece. Meu nome é Natália Evangelista, vocês já viram aí no cardzinho, né? Sou professora de Educação Física, especialista em Gestão e Docência no Ensino Superior. Atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Pará, em Educação, na linha de formação de professores, e também sou membro da Rede Lepel Pará e compõe o núcleo UEPA, tá certo? Então, para quem ficou até agora, muito obrigada, agradeço a participação de todos, agradeço todas as contribuições e as perguntas de todos que participaram, e até a próxima live. Um beijão. Beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau.
Já pode sair? Como que vai ser, Natália? Pois é. E, Natália, ficaste nervosa pela professora Júlia, né? Não por mim, né? Eu não tenho fama de morder ninguém. Ah, mas é pela presença.